Bom, boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Vamos dar início ao nosso culto de hoje. Queremos também saudar os nossos irmãos presentes aqui. Queremos saudar nossos irmãos e amigos que estarão acompanhando esta programação pela gravação que está sendo feita aqui, que ao término do culto será lançado no canal da igreja no YouTube. Então, queremos saudar a todos com a paz de Cristo e dizer que estamos dando início então à nossa jornada de conferências da família, da igreja, a jornada de conferências de família da igreja, e iniciando hoje, no dia 24 de 25 de abril de 2026, uma jornada de mensagens voltadas para famílias que nós teremos, como eu disse, iniciar hoje, e todos os finais de semana teremos então um pastor convidado que estará ministrando para nós, trazendo sermões a respeito de família, iniciando hoje e encerrando no primeiro final de semana do mês de junho. Então, durante todo esse período, todo final de semana, nós teremos um pastor diferente aqui no Brasil, que estará ministrando então para nós. Hoje, portanto, o primeiro pastor que estará conosco nos abençoando, nós iremos apresentar logo mais, quando eu passar para a mensagem, será o pastor Anderson Dantas, da cidade de Formigas, do estado de Minas Gerais. E queremos então assim agradecer a Deus por essa oportunidade de estar realizando este trabalho através da primeira igreja batista de Tijuana, para que através dessas mensagens a palavra de Deus possa falar aos nossos corações para a edificação de nossas famílias, como também das famílias de todos os irmãos e amigos que estarão acompanhando essa programação pelo canal do YouTube. Então, que Deus assim possa nos conceder a graça e nos abençoar no decorrer de toda esta programação. Portanto, como eu disse, será uma jornada de 21 mensagens. Hoje, então, o primeiro tema que será abordado hoje será o casal e o papel de cada um lá. É o que o pastor Anderson Campos irá falar para nós. Ele vai começar o sermão de hoje, ele dá continuidade amanhã na Escola Bíblica Dominical e ele encerra amanhã à noite, encerra o tema dele. Então, cada pastor irá trazer 3 sermões para nós relacionados ao mesmo tema, começando no sábado à noite, dando continuidade na EPT do domingo de manhã e encerrando no culto de domingo à noite. E aí, no próximo final de semana, será outro pastor com outro tema, com a mesma dinâmica, de 3 sermões, 3 mensagens, iniciando no sábado, continuando no domingo de manhã e encerrando no domingo à noite. O primeiro tema, como eu disse, é o casal e o papel de cada um do lado, que iremos ouvir hoje, para começar hoje. No segundo final de semana, no outro final de semana, o segundo tema será comunicação na vida familiar. E o terceiro tema, no terceiro final de semana, será o equilíbrio financeiro na família, a questão financeira do seio familiar. E o quarto tema, que será abordado pelo quarto pastor, no quarto final de semana, será intimidade e vida sexual na família. Um assunto que pouco se fala na igreja, mas de extrema relevância, e vamos ver que sexo é algo que foi determinado por Deus como forma de bênçãos para a família. E o quinto tema, no quinto final de semana, que será abordado pelo quinto pastor, será a arte de resolver conflitos. Quem é casado aqui que nunca teve um conflito dentro do casamento? Como resolver isso? Tudo isso será abordado à luz da palavra de Deus. À luz da palavra de Deus, que é o autor da família, aquele que instituiu a família e que conhece certamente todas as normas e regras para que uma família seja bem sucedida. Então, todos os temas serão abordados à luz da palavra de Deus. E o sexto tema será, após a arte de resolver conflitos, que é o quinto tema, o sexto será restaurando casamentos em crises. Surgiu o conflito, não conseguimos resolver, entramos em crise no casamento, estamos prestes a nos divorciar. A Bíblia também tem orientações abençoadas quando o casamento chega nesse nível, nesse estágio. E pastor
Daniel Johnson, de São Paulo, pastor com 50 anos de ministério, estará trabalhando, ou melhor, esse tema será do pastor Filipe também de São Paulo. E o último tema, do último final de semana, será a família e a igreja. A relação da família e da igreja, que será abordada pelo pastor Joel Jenkins, um americano, pastor da Igreja Batista Bíblica do estado de Pernambuco. Então, a cada semana vamos apresentando os pastores que estarão ministrando para nós. E desde já agradecemos a todos os irmãos que oraram, desde quando anunciamos esta programação, estiveram orando para que nós pudéssemos estar direcionando tudo que foi programado, desde as mensagens que foram preparadas por cada um dos pastores, e certamente Deus estará falando por cada um de nós. Então, eu vou chamar agora o nosso irmão dirigente, irmão Silvio, que vai dar continuidade na programação, na parte da diligência, e como seja direcionado pelo nosso Deus para a sua alma e para a sua vida. Irmão Silvio. Bem, boa noite mais uma vez. Pastor, já fez a abertura. E agora nós vamos para os louvores. Vamos doar louvores a Deus nessa noite. O pastor também falou do tema, vai ser abordado hoje, nesta conferência família. Vamos abrir nossos cantores. O irmão pode projetar o hino de número 481, ao Lar Celestial. 481. Feliz por sua festa.
436. Vou botar um pouquinho. Hino número 436. Dai a luz. 436. Louvores 377, não sei porquê. 377. Salva
abrir suas Bíblias. Vamos ler um texto em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5, verso 22. Efésios, capítulo 5, verso 22, vamos ler o 22 ao 33. À medida que os irmãos forem encontrando, gentilezas, colocando de pés para nós reverenciarmos a palavra do Senhor. Nesse texto de Efésios 5, de 22 a 33, diz assim, vou ler aqui onde está projetado lá da junta. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do povo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem culpa, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor da igreja. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. 33 e último. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Que assim o Senhor aplique, que possamos a palavra unida no nosso coração. Vamos orar. Grande Deus, bendito é teu nome, já somos agraciados, mas a oportunidade nos concedeu vida, saúde, alegria, de estarmos aqui na tua casa, louvando e agradecendo teu santo nome, e também com os irmãos. Obrigado pela leitura que foi lida neste momento, possamos encontrar Pai nos nossos corações, possamos sempre da mesa, possamos aprender cada dia mais da mesa. Obrigado por cada amigo, cada visitante chegar nessa noite, os irmãos de Cristo, abençoando a vida de cada um, a família de cada um. Também a mensagem, o estudo da palavra, logo após o poder ser transmitido, possamos aprender acerca da mesa. Em nome de Jesus, meu filho amado. Amém. Muito bem, podemos assentar-se. Muito obrigado. Vamos ainda entoar louvores a Deus. Pais, possamos cantar como família, vamos cantar. Tem como família recebi no coração do Pai. Esse mais da Tajô, nós cantarmos esse louvor, como família. Vamos cantar em voz. Irmão que quer cumprimentar o irmão, cumprimentar nossos visitantes também, e à vontade. Vamos também com esse louvor.
como família. A pequena lei não sei se vai dar para aí vai dar para nós cantar. Vamos lá. Recebi do coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração inspirado, Jesus, como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, já estou meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim ligado estado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, se qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi o novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração inspirado, Jesus, como fruto desse novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, já estou meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim criado estado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Muito bem, saiu corpo e família. Já está na hora de passar para o pastor finalizar nosso tempo de louvores. Convido o pastor comigo.
Muito bem. Obrigado, irmão Silas. Então, assim, nós realizamos a primeira parte, a parte dos cânticos. Nesse momento, nós iremos fazer a apresentação prévia do pastor, irá pregar para nós, ele irá se apresentar no decorrer do vídeo. Mas esse aqui é o pastor Anderson Dantas, pastor casado, tem, se não me engano, 5 filhos pequenos, e ele é pastor da Igreja Batista Bíblica, a cidade de Formigas, no estado de Minas Gerais. É um pastor muito requisitado para a conferência de família. Nós tivemos o privilégio e a graça de poder conhecer através do pastor Luiz, e temos conversado com ele por esses dias, nos abençoar em nossas conferências. Portanto, hoje teremos o sermão apresentado pelo pastor Anderson Dantas, que estará falando sobre o tema o casal e o papel de cada um no lar. Então, peço que o irmão possa soltar o vídeo dele, já apagar a luz aqui na frente, para melhorar a imagem, e que Deus possa nos abençoar com a função da sua palavra através da vida do pastor Anderson Dantas. Olá, queridos irmãos da Primeira Igreja Batista de Juruá. É uma alegria muito grande poder participar dessa segunda conferência de família. Louvo a Deus pela vida da igreja, pela liderança e por cada família que está nos acompanhando. Eu sou o pastor Dantas, sou pastor e missionário em Minas Gerais, atuando na implantação de igrejas e no fortalecimento de famílias à luz da Palavra de Deus. Sirvo ao Senhor há 19 anos no ministério, com ênfase na pregação expositiva das Escrituras, aconselhamento bíblico e no fortalecimento de famílias segundo a Palavra de Deus. Sou casado há quase 20 anos com Mariane Dantas, pai de 5 filhos, e entendo e tenho plena convicção de que o primeiro e mais importante ministério de um homem é dentro da sua própria casa. E é exatamente por isso que este tema, essa conferência, é tão necessário nos dias atuais. Vivemos uma geração em que a família está sendo enfraquecida, os papéis estão sendo distorcidos, muitos lares desorganizados espiritualmente. Mas Deus não mudou seu padrão. A palavra de Deus continua sendo suficiente. Não precisamos recorrer a terapias, a outras fontes e métodos, porque a palavra de Deus, ela é o manual da vida. E como disse Josué, em Josué 24:15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa não é apenas uma declaração bonita. É uma declaração que precisa ser vivida todos os dias. Um compromisso que envolve responsabilidade individual dentro do lar. E nesta conferência, durante meus 3 sermões, o objetivo não é apenas transmitir informação, mas provocar transformação. Transformação dentro do seu lar. Serão 3 mensagens diretas e bíblicas. O papel do marido, a responsabilidade de liderar, amar e conduzir o lar segundo Deus. O papel da esposa, a importância da submissão bíblica, do apoio, da edificação do lar. A mulher sábia edifica a sua casa. O papel dos filhos, o dever de honra, de obediência, de formação de caráter. O papel dos pais nessa educação. Cada membro da família tem uma responsabilidade diante de Deus. Deus não estabeleceu o lar como uma estrutura confusa ou opcional, mas como uma ordem bem definida, onde cada pessoa responde individualmente ao Senhor pelo cumprimento do seu papel. E aqui está uma verdade que precisa ser entendida com seriedade. Embora os papéis dentro do lar sejam complementares, a responsabilidade é individual diante de Deus. Ou seja,
O marido prestará contas como marido. A esposa prestará contas a Deus como esposa. Os filhos prestarão contas a Deus como filhos. Ninguém será julgado como base na falha do outro, mas com base na sua própria obediência. A Bíblia deixa isso bem claro. Romanos capítulo 14 e versículo 12. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Romanos 14, 12. E isso destrói uma desculpa muito comum dentro dos lares, algo que deixa de ser um lar até mesmo cristão, harmonioso. A esposa diria, eu não faço porque ele não faz. O marido poderia dizer, eu não a respeito porque ela não me respeita. Os filhos se tornam rebeldes porque os meus pais são hipócritas. E isso, um transferindo culpa para o outro. Isso não é tolerável diante de Deus. Isso não sustenta diante de Deus. Não encontramos essa transferência de culpa nas Sagradas Escrituras. Se um marido falha, isso não dá à esposa o direito de viver em rebeldia. Se a esposa falha, isso não dá ao marido o direito de ser negligente. Se os pais falham, se os pais são hipócritas, isso não dá aos filhos o direito de serem rebeldes. Um erro não justifica o outro. Um pecado não autoriza outro pecado. A obediência bíblica não é condicional ao comportamento do outro. Ela é uma resposta direta a Deus. Essa transferência de culpa nós já observamos lá no Éden. Quando Deus questiona Adão, onde estás? Adão tenta responsabilizar Deus e Eva. Ele diz, a mulher que tu me deste. Quer dizer, ele não tinha responsabilidade. Quando Deus questiona a mulher, ela transfere a responsabilidade para a serpente. Mas essa tentativa inútil, fracassada, de transferir culpa, de culpar os outros pelos erros, não tirou as consequências de cada um. Cada um teve a sua maldição. Somos responsáveis pelas nossas ações e reações diante de Deus individualmente, independentemente das pessoas, independentemente das circunstâncias. A obediência bíblica não é condicional ao comportamento do outro. Ela é uma resposta diante de Deus. Isso significa que o marido deve amar, mesmo quando não é correspondido como gostaria de ser. A esposa deve se submeter, mesmo quando o marido não é perfeito, mesmo quando ela não concorda com a sua liderança. Os filhos devem obedecer, mesmo quando os pais têm falhas. Não porque o outro merece, mas porque Deus ordena. Em 1 Coríntios 10, 31 diz que tudo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Portanto, quer comamos, quer bebamos ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. E essa é a razão porque muitas vezes nós não somos persistentes em ser aquele cristão obediente dentro do lar. Seja o marido, seja a esposa, seja o filho. Porque nós fazemos para que sejamos correspondidos. E quando o outro não corresponde, nós desanimamos. Nós desfalecemos. Mas quando nós fazemos para a glória de Deus, independentemente do outro, da outra parte, do filho, do pai, da mãe, da esposa, do marido, se eles fazem ou não a sua parte, eu farei a minha parte com fidelidade, com todo o meu coração, como diz a palavra de Deus, porque eu faço para a glória de Deus e não para ser recompensado. Esse é o ponto central. A sua fidelidade a Deus não pode depender da fidelidade de outro. Famílias são restauradas quando um indivíduo decide obedecer a Deus, independentemente das circunstâncias. Então, eu gostaria de desafiar um membro de cada lar, a Primeira Igreja Batista de Juruá,
a assumir a sua responsabilidade diante de Deus, independentemente dos demais membros da família. Quando isso acontece, o lar deixa de ser um campo de cobranças e passa a ser um ambiente de transformação. E quando um ocupa o seu lugar, o lar funciona conforme o plano divino. Mas quando há inversão de papéis, quando há negligência, quando há rebeldia, o resultado é desordem. Por isso, o objetivo dessas mensagens não é apenas ensinar, mas confrontar e alinhar cada vida com a verdade das Escrituras. Que Deus fale ao coração de cada família, de cada marido, de cada esposa que está acompanhando, cada filho. Abra o coração, esteja sensível à palavra de Deus e permita que o Senhor trate aquilo que for necessário. Oremos. Santo Deus, nós somos gratos ao Senhor pela sua palavra, pela salvação que o Senhor providenciou para nós através de Jesus Cristo. E nós queremos pedir que o Senhor abençoe essa conferência, cada pregador, cada ouvinte, que nós possamos ser transformados pela sua palavra e refletirmos a glória do Senhor através do papel que o Senhor deu a cada um de nós dentro do nosso lar. Em nome de Jesus. Amém. Vamos à palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 3, versículos 1 a 7. 1 Pedro capítulo 3, versículos 1 a 7. Nós encontramos aqui, nessa referência bíblica, instruções importantíssimas relacionadas ao lar. Semelhantemente, o que faz conexão com os versos anteriores que fala sobre Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 3, versículo 1. Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra. Considerando a vossa vida casta em temor. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestidos. Mas o homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas a seus próprios maridos. Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo o bem e não temendo nenhum espanto. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Vivemos uma geração em crise, isso é fato. O gênero masculino está em extinção, lamentavelmente. E quando nós falamos de um homem bíblico, então, se torna mais escasso ainda. A ausência de liderança. Os homens não querem liderar e confundem muitas vezes o que é a liderança. Não há firmeza, constância, responsabilidade, identidade masculina. E o resultado é um cenário trágico dentro dos lares. Homens passivos, não sabem o que acontece com suas esposas, com seus filhos, inertes, maridos indiferentes, não liga para os sentimentos da esposa, não liga o que os filhos não estão a par do que os filhos estão vivendo, o que estão aprendendo, o que estão fazendo. Pais ausentes emocionalmente, não amam seus filhos, não dão carinho para os seus filhos, não dão atenção para a esposa. E muitos lares estão sendo destruídos, não por grandes pecados escandalosos, mas por essas pequenas negligências constantes. Amados, se há um povo que deveria ter casamentos sólidos, são os crentes. Por quê? Porque os salvos, os filhos de Deus, possuem a palavra de Deus, o manual do Criador. A Bíblia é o manual da vida.
Além disso, tem o Espírito Santo habitando neles, que os capacita, que os lembra das Sagradas Escrituras. E o exemplo perfeito de amor em Cristo. E ainda assim, muitos casamentos estão frios, frágeis e distantes do padrão bíblico. Por quê? A resposta é simples e dura. Egoísmo. Egoísmo. Uma vida centrada em si mesmo, destrói o casamento. Uma vida centrada em Cristo constrói o casamento. E aqui está um princípio fundamental. Se o cristianismo não funciona dentro de casa, ele não funciona em lugar nenhum. E mais, o maior presente que um pai pode dar a seus filhos é amar a mãe deles. E é exatamente isso que o apóstolo Pedro, divinamente inspirado pelo Espírito Santo, vai tratar. No verso 7, Deus dá 4 pilares que sustentam um casamento forte. Número 1, compromisso. Compromisso. Vós, maridos. Tudo começa aqui. Antes de falar de comportamento, Deus fala de identidade. Vós, maridos. Isso define quem você é. Você tem uma esposa. Ser marido não é um título social, é um compromisso diante de Deus. Entenda isso. Vós, maridos, isso é um compromisso diante de Deus. É uma exclusividade total. Casamento não é convivência, casamento é aliança. Aliança. Até que a morte nos separe. Essa frase tão vital sumiu até mesmo das cerimônias do casamento. É comum nós ouvirmos até o fim. Até o fim de quê? É até que a morte os separe. Não existe plano B. O plano B é o plano A. Não existe saída de emergência. Mas o homem bíblico, o marido bíblico, ele decide amar uma só mulher. Vós, maridos. Uma só mulher. Aliás, um homem não pode amar 2 mulheres. Nós temos relatos bíblicos de que homens contraíram para si mais de uma esposa. Mas isso nunca teve a aprovação de Deus. Desde o início, Deus criou apenas uma Eva para Adão. Deus não criou outras mulheres e para ele experimentar e escolher qual ele gostaria mais. Deus deu uma para Adão. E esse é o padrão de Deus. Uma mulher, até que a morte os separe. Um homem não pode amar 2 mulheres. Aqueles que contraíram para si mais de uma, a Bíblia dá muita ênfase em que ele amava. Nós temos Esaú, nós temos Eucana, nós temos Salomão. Mas dentre as várias mulheres que esses homens tinham, ou mais de uma, a Bíblia dá ênfase que ele amava uma. Uma. Amar uma só mulher. Exclusividade total. Seja fiel à sua esposa. Seja fiel a ela. Seja fiel a ela fisicamente, seja fiel a ela virtualmente. Viver para uma só mulher. Morrer fiel a uma só mulher. Exclusividade total, prioridade absoluta. Depois de Deus, ninguém vem antes da esposa. Ninguém. Nem ministério, nem trabalho, nem amigos, nem família. Se qualquer coisa rouba o lugar da esposa, está errado, violou os padrões de Deus nas Escrituras. Há homens que cuidam melhor do seu carro do que a própria esposa. Há homens que tratam melhor os amigos do que a esposa. Há maridos que investem mais tempo no celular do que no casamento. Isso é inversão de valores. Tem que haver uma decisão inegociável. O casamento não é sustentado por sentimento, mas por decisão.
Amar não é sentimento. Ah, eu não amo mais a minha esposa. Não, você decidiu não amá-la mais. Amor não é sentimento. Amor bíblico não é emoção, é mandamento. Vós, maridos, amai as vossas mulheres. O segundo pilar é a companhia. A palavra de Deus diz: coabitai com elas. Habitar junto. O compromisso define a posição. A companhia revela a prática. Coabitar vai muito além de morar junto. Coabitar significa compartilhar a vida, caminhar junto, dividir tempo. O problema moderno é que há muita presença sem conexão. Estão debaixo do mesmo teto, mas não há conexão, não há comunhão, não há intimidade. Muitos homens estão em casa, mas não estão presentes. O corpo pode estar ali no sofá, a mente está no celular, o coração está distante. Isso não é companhia, isso é ausência disfarçada. O tempo revela amor. Você sempre encontra tempo para aquilo que você ama. Sempre. Sempre. Então a pergunta que eu tenho para você é: quanto tempo real você dedica à sua esposa? Quanto tempo de verdade você gasta com a sua esposa? Coabitar com ela não é morar debaixo do mesmo teto. É mais do que isso. Não é estar no mesmo ambiente. Não é assistir a TV enquanto ela fala. Coabitar é conversar. Mulheres gostam de conversar. Mulheres gostam de expor os seus sentimentos, suas batalhas, mas maridos não gostam de ouvir. Mas o marido bíblico ouve a sua esposa. Ouve. Ele caminha com ela. Ele vive junto com ela. A equação da intimidade. Relacionamento forte não acontece por acaso. Você quer um bom casamento? Você quer um casamento bíblico? Você quer viver um pedacinho do céu aqui na terra? É possível. Mas não é por acaso. Exige esforço. Ele é construído. E como esse relacionamento, esse casamento bíblico, harmonioso, que glorifica a Deus, é edificado? Tempo, conversa e presença. Tempo mais conversa, mais presença é igual a intimidade. Separe um tempo semanal intencional com sua esposa. Se você quer obedecer a palavra de Deus, se você quer praticar aquilo que eu estou passando para você, porque eu não quero passar informação, eu quero que o seu lar seja transformado pela palavra de Deus. Então não seja ouvinte esquecediço, mas fazedor da obra. Separe semanalmente e intencionalmente um tempo dedicado à sua esposa. Para vocês fazerem algo gostoso, prazeroso juntos, para que você ouça a sua esposa, para que você crie hábitos de convivência, desenvolva o interesse comum, ajude a sua esposa nas tarefas de casa, ajude a sua esposa a lavar as louças, a lavar o banheiro, a arrumar a casa, ajude a sua esposa a cuidar dos filhos, dê à sua esposa um tempo de descanso, pegue as crianças, saia com elas, você gasta tempo com seus filhos e ainda dá à sua esposa um período de descanso. Terceiro pilar, compreensão. A Bíblia diz para os maridos amarem as suas esposas, coabitarem, mas qual a maneira de coabitar com elas? Com entendimento. E aqui a palavra de Deus aprofunda. Não basta coabitar, não basta apenas estar junto, é preciso entender. E você já viu o manual da mulher? O livro? O tamanho que é? A palavra entendimento aqui fala de conhecimento. Você precisa conhecer a sua esposa. Uma sensibilidade emocional. A esposa não precisa de alguém, de um juiz, ela precisa de um marido. Um erro comum do homem, do marido, é minimizar sentimentos. Eu costumo dizer algo que parece muito estranho a princípio.
que homens casados, cristãos, na verdade, gostariam de ter casado, de estarem casados com outro homem. Misericórdia, isso é uma blasfêmia, pastor. Isso é abominação ao Senhor. Calma, deixe-me dizer. Quando o marido fica irado, irritado com a esposa por causa de seus sentimentos, muitas vezes atribuídos a frescuras, é porque você quer tratar a sua esposa como você é. Você é homem. Você tem um certo tipo de sentimento, ela tem outros. E ficamos irados com as nossas esposas porque elas não são como nós. Ou seja, se elas não são como nós gostaríamos que elas fossem? Como nós. O que nós somos? Homem. Então nós tratamos as nossas esposas, ou gostaríamos que elas reagissem às situações da vida, às circunstâncias, como se fossem homens. E não é assim, Deus nos fez diferentes. Por isso a Bíblia diz para coabitar com elas com entendimento. Tem certas coisas que nós não vamos entender por experiência. Por exemplo, um homem nunca vai dar à luz. Dentre outros vários fatores que Deus fez a mulher diferente do homem. Mas nós gostaríamos que elas fossem como nós, mas elas não são. E essas diferenças Deus fez para que nós complementássemos uns aos outros. Então, um erro muito comum dos homens é não coabitar com as mulheres com entendimento, é minimizar os sentimentos dela. Isso é coisa à toa. Então, larga para lá, deixa a esposa para lá. Porque ela é muito mimimi, ela é muito isso, muito aquilo outro. Não, Deus a fez mulher, Deus a fez diferente. E nós ignoramos as suas emoções. Porque nós não sentimos. A mesma notícia que chega para mim não é o mesmo sentimento que a minha esposa tem. Nós precisamos coabitar com isso com entendimento. Coabitar, estar junto com elas, não ficar emburrado, virar as costas para ela porque, só isso que aconteceu. Elas são diferentes. Esse é um erro muito comum. Minimizar sentimentos, ignorar as emoções, reagir com irritação. Colossenses 3,19, a Bíblia diz: vós, maridos, amai vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Por que você acha que isso está na Bíblia? Porque maridos irritam facilmente contra suas esposas. Então, maridos, nessa primeira mensagem, nessa primeira série desses sermões que eu ministrarei, ouça a sua esposa sem interromper. Ouça com atenção, não é o que eu falei? Não é? É o quê? Não sabe nem o que ela está falando. Não, ouça com atenção. Seja sensível aos sentimentos dela. Procure entender. Coabite com ela com entendimento. Por mais que você não entenda, aceite. Deus fez a mulher diferente, mais emocional. Responda com graça. Seja mais educado. Não seja ríspido. Não seja sem educação. Fale amorosamente com sua esposa. Trate-a como vaso mais frágil, como nós aqui veremos. Conheça a sua esposa. Converse com ela. Quais são os medos da sua esposa? Quais são as lutas, quais batalhas a sua esposa está travando? Quais as pressões que ela enfrenta? Você é o marido, você tem que cuidar dela. Você tem que liderar. Liderar não é mandar, liderar é cuidar. Liderar é dar o exemplo. Quais são os medos, as lutas? Quais são as coisas favoritas da sua esposa? Qual é a cor favorita da sua esposa? Qual é o prato, a culinária favorita de sua esposa? Qual surpresa você tem feito para ela? Como você tem amado a sua esposa na prática? Vós, maridos, amai vossas mulheres. E 1 João 3,19 diz que para nós não amarmos nem de palavras nem de língua, mas por obra em verdade. Qual a maneira prática que você tem demonstrado amor para a sua esposa? Na prática. Você tem dado carinho a ela? Você tem ouvido? Você tem sido sensível às suas emoções? Você tem dado algum presente sem ser data de aniversário, data de casamento? Vou nem falar se você não sabe a data de aniversário dela e a data de aniversário de casamento de vocês. Isso é horrível. Quando o marido não sabe sequer a data, esquece da data de casamento, esquece da data de aniversário,
Isso mostra para a mulher uma indiferença, um tanto faz enorme. Ah, mas eu não ligo com isso. Você é homem, você é diferente. Ela liga, ela se importa. E se ela liga, se ela importa, deve importar para você também. Porque se importa para ela, importa para Deus. Como nós vamos ver no final do versículo diz, se você não se importa com sua esposa, se você não a ama, se você não coabita com ela com entendimento, Deus nem ouve a sua oração. Deus se importa com ela e é importante que você se importa com tudo o que acontece na vida de sua esposa. Você sabe qual o número de sapato que sua esposa calça? Coabitar com entendimento envolve muitas coisas. Se não a conhece, se você não conhece sua esposa, há um problema de comunicação, há um problema de coabitar com ela com entendimento, há um pecado na sua vida, porque você não está obedecendo a palavra de Deus. A solução é simples. Converse, mas não superficialmente, profundamente. Passe a entender a sua esposa, passe a conhecê-la. Nem tudo é dito com palavras. O olhar comunica, até o silêncio comunica. O tom comunica. E um marido atento, um marido cristão, um marido que quer obedecer a palavra de Deus, ele aprende a ler sua esposa. Ela não falou nada, mas você percebe, ela não está bem. Eu preciso cuidar. Eu preciso deixar a minha esposa bem. Quarto e último, honra. Dando honra à mulher. Este é o ponto mais elevado. Compromisso gera presença. Presença gera entendimento. E entendimento resulta em honra. Honra é valor. Honrar é tratar como precioso. Sua esposa não é comum. Ela é dádiva de Deus. Ser casado, ter uma esposa, é uma dádiva de Deus. Provérbios 18, 22. Aquele que encontra a esposa, acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Honre a sua esposa. Você é um homem abençoado, porque você é casado. Trate-a como um vaso mais fraco. Isso não significa inferioridade. Significa delicadeza, sensibilidade, necessidade de cuidado, coisa que um homem não precisa. Mas a mulher precisa. Entenda isso. A sua esposa é um vaso mais frágil. Você não, mas ela é, e você precisa tratá-la como ela é. Não como um homem, mas como uma mulher delicada, sensível. O homem que usa sua força para dominar, ele é carnal. O homem que usa sua força para proteger, para suprir, para cuidar, esse é espiritual. Então, 3 expressões práticas de honra. Cuidado, proteja sua esposa fisicamente. Faça as coisas dentro de casa que exigem força, que é papel do homem fazer. Sua esposa não tem que reformar a casa, sua esposa não tem que trocar uma lâmpada. Proteja sua esposa fisicamente, cuide emocionalmente, cuide das emoções da sua esposa, ouça a sua esposa, alivie as cargas da sua esposa, respeite a sua esposa, nunca humilhe a sua esposa. Às vezes nós temos desentendimentos e nós queremos alfinetar a esposa e nós a humilhamos, nós a expomos, nunca diminua a sua esposa. Valorize a sua esposa, elogie a sua esposa. Você já agradeceu por aquilo que a sua esposa faz no cotidiano, por aquilo que ela é no dia a dia, o cuidado que ela tem para com você, para com sua família, para com seus filhos? Reconheça, agradeça. Então troque humilhação, palavras ofensivas por agradecimento. Nunca fale mal da sua esposa, nunca. Nunca fale mal de sua esposa. Principalmente diante dos filhos e diante de outras pessoas. Nunca. Pequenas atitudes constroem grandes vínculos. Apóstolo Pedro, ele encerra com algo extremamente sério.
para que não sejam impedidas as vossas orações. Para que não sejam impedidas as vossas orações. Isso é chocante. Deus está dizendo, não eu. Deus está dizendo na sua palavra. O tratamento que você dá à sua esposa afeta diretamente a sua vida espiritual. O marido pode ir à igreja, ele pode cantar hinos, ele pode tocar instrumentos, ele pode evangelizar, ele pode dar o dízimo, ele pode dar sua oferta para missões, ele pode fazer tantas outras coisas. Mas o marido que negligencia a sua esposa, ele ora, mas não é ouvido. Ele fala com Deus, mas há um bloqueio. Pense a seriedade que Deus trata o casamento. Você pode ser o melhor cristão que há na igreja aos olhos do pastor, dos membros. Mas se você não é um marido bíblico, um marido cristão dentro de casa, se você não ama a sua esposa como Cristo amou a igreja, se você não coabita com ela com entendimento, se você não a trata como o vaso mais frágil, as suas orações são bloqueadas. Isso não é simples. O marido que negligencia. Ou seja, mas eu não fiz nada de mal. Mas é para você fazer o bem. Se você é só passivo, você está pecando contra Deus, você não está obedecendo a palavra de Deus. Você ora, mas não é ouvido. Você fala com Deus, mas há bloqueio. Por quê? Porque não se pode amar a Deus desprezando quem está ao seu lado. Por que as suas orações são impedidas? Porque não se pode amar a Deus desprezando quem está ao seu lado. Vós, maridos, amai vossas mulheres. Coabitai com elas com entendimento, dando honra, tratando-as como vaso mais frágil. Para um lar saudável, é necessário honestidade absoluta, comunicação constante, um perdão contínuo. Somos falhos, somos pecadores. Ainda em nós habita uma natureza pecaminosa. Precisamos aprender a perdoar uns aos outros. Precisamos de unidade nas decisões e precisamos de amor prático. Amados, concluindo, qualquer homem pode se casar, qualquer um. Mas nem todo homem sabe ser marido. Isso faz toda a diferença. O verdadeiro homem, o verdadeiro marido, o marido bíblico, ele lidera, ele ama, ele cuida, ele honra. E aqui está a verdade final. Se você quer ser um bom pai, comece sendo um bom marido. Porque seus filhos aprenderão a amar observando você. Seus filhos aprenderão como amar a esposa deles futuramente, observando você. Hoje, não amanhã. Peça perdão onde você falhou. Se você não tem ouvido a sua esposa, se você tem sido insensível a ela, aos sentimentos dela, o que se passa, se você tem sido passivo, não tem liderado, não tem cuidado do seu lar como deveria, se você não tem tratado a sua esposa como o vaso mais frágil, se você tem sido bruto, rude com ela, se você não tem demonstrado amor prático na vida dela, peça perdão. Hoje, ajuste atitudes, tome decisões práticas, ouça sua esposa, ame-a intencionalmente, faça algo toda semana diferente, de especial, de amor, de carinho por ela. Ajude nas tarefas de casa. E viva isso. Ame a mãe de seus filhos, como Cristo amou a igreja. Que Deus abençoe à medida que cada marido decide não apenas ouvir, mas viver a verdade da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. E o pastor disse no início que o objetivo dele com esses sermões não é só passar informação, mas é gerar transformação. E que a palavra de Deus pregada hoje por ele
possa gerar transformação em nós maridos, naquilo que nós precisamos mudar dentro de casa com nossas esposas, para que sejamos um marido segundo o coração de Deus, para que sejamos um marido cristão, um marido bíblico, dando a honra devida às nossas esposas, com tudo que o Senhor falou aos nossos corações nessa noite, através da vida do pastor Anderson Dantas. E que o Espírito Santo realmente possa ter falado conosco e possa nos conduzir à ação necessária para que transformações de fato possam acontecer dentro de nossas casas. Portanto, hoje a palavra foi para nós maridos, amanhã de manhã ele vai dar sequência, a palavra será para mulheres e no final ele vai falar com os filhos. Vou passar então a palavra ao irmão que vai dar continuidade, irmão Silas, e depois a gente volta no final para passar os avisos. O irmão dará continuidade do trabalho para encerramento. Vamos cantar o louvor de número 67, Cristo Exaltado, para finalizarmos o culto desta noite. 67, Cristo Exaltado. Muito bem, obrigado, irmão Silas, obrigado, pastor Nona. Pastor Nona hoje está afiado e graças a Deus pela realização deste culto de hoje, pela abertura dessas conferências, que como já dissemos no início, perdurará durante todos os finais de semana até o primeiro final de semana de junho, quando vai ser o encerramento. Então hoje tivemos o pastor Anderson Dantas iniciando o primeiro tema
Como já disse, amanhã de manhã na Escola Bíblica Dominical, que inicia às 8h30 da manhã, 8h30 da manhã inicia, ele estará dando continuidade, portanto nós não teremos Escola Bíblica Dominical. Na modalidade que a gente faz, com chamada, com essa coisa toda, tá bom? Então será a conferência de família durante todo esse tempo, e no segundo final de semana de junho nós retomamos o nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Vamos deixar que Deus fale conosco, com nossas famílias, durante o decorrer de todo esse tempo, e depois nós voltamos à nossa rotina do estudo que nós estávamos tendo, para que o Senhor continue a falar conosco o que Ele vinha falando durante todo esse tempo que a gente vem estudando com o nosso material da Escola Bíblica Dominical. Portanto, amanhã de manhã, 8h30 da manhã, EBD, com a sequência do tema abordado pelo pastor Anderson Dantas. E amanhã à noite, às 19h30, o mesmo horário, novamente o pastor Anderson Dantas fazendo o encerramento do tema que ele está abordando, que é o papel de cada um no lar. Falou hoje do marido, amanhã de manhã fala da esposa, e domingo, amanhã à noite, então, ele faz o encerramento falando um pouco também dos filhos, que afinal de contas, além de maridos e de esposas, nós também somos filhos, né? E precisamos ouvir também a palavra de Deus como filhos. Que a palavra de Deus possa nos abençoar, possa ter nos abençoado, possa ficar guardada em nossos corações, que possamos realmente refletir em cada mensagem que o Senhor fale conosco por meio de Sua palavra através do Santo Espírito. Queremos agradecer a todos os nossos irmãos que fizeram presente, aos nossos amigos que estão juntamente conosco, uma grande alegria poder ver nossos amigos aqui conosco, nosso amigo Pretinho, que estava lembrando aqui do nosso equipamento de som, lembrando do Senhor. Estou tendo um técnico de som bom aqui, vai nos ajudar depois a dar uma ajustada nisso. Pretinho, grande alegria ter você com a gente, volte sempre. O Hilde também sempre tem vindo, acompanhado a irmã Rita, e na pessoa desses irmãos queremos agradecer a todos por vossa presença e pedir que Deus nos abençoe com uma noite de tranquilidade, uma noite de paz, que amanhã nos traga de volta para mais um sermão, mais uma mensagem da palavra do nosso Deus. Venha e convide o casal. Convide o casal para amanhã estar conosco, para ser abençoado juntamente conosco. Bom, irmãos, podemos ficar de pé para finalizar o culto neste momento. E vou pedir assim ao pastor Nona que possa finalizar. Você tem o microfone, pastor? O pastor Nona vai finalizar o culto então com uma oração neste momento. Meu Pai Celestial, muito obrigado pelo teu nome. Senhor, que uma porta de essa palavra. Tudo. A palavra linda para o nosso coração. Em Jesus. Te peço. Amém. Amém. A gente está encerrado. Obrigado a todos e obrigado também aos nossos irmãos e amigos que estarão acompanhando aqui pelo canal do YouTube. Terminou o culto, a mensagem será disponibilizada no canal da igreja, no canal do YouTube. Boa noite a todos.